Eu já fiz um vídeo aqui contando o que é a Wildstorm, como ela surgiu na era Image e acabou indo parar na DC Comics. O link para esse vídeo, inclusive, tá aqui na descrição. Acontece que, antes da compra pela DC, a Wildstorm criou vários personagens, vários grupos, várias HQs, e algumas delas realmente são muito boas e marcaram época. Tanto que muitas dessas criações são usadas até os dias de hoje. E faziam parte até de um universo compartilhado, o universo Wildstorm. Eu não vou falar aqui sobre criações dos selos derivados da Wildstorm, infelizmente, como a Homage, a Cliffhanger ou a America's Best Comics, por exemplo. Hoje eu tô aqui, na verdade, para listar o que são, na minha opinião, as 8 melhores criações do universo Wildstorm. Começando essa lista com algo tão importante e fundamental para a empresa que definiu seu nome, começando com os Wildcats. Os Wild Covert Action Team foram criados por Jim Lee e Brandon Choi em 1992. Wildcats é uma equipe de super-heróis composta por personagens que ficaram bastante conhecidos com o passar do tempo. Alguns como, por exemplo, o líder, o Espartano, a guerreira Zealot, a psíquica Voodoo, o imenso Montanha e o violento Bandoleiro. A trama da HQ basicamente girava em torno de uma guerra entre duas raças alienígenas, os Querubim e os Demonitas. Os Querubim são uma espécie quase mortal de aparência humana e com poderes extraordinários que chegaram na Terra e, ao se reproduzirem com humanos, geraram uma linhagem de mestiços. Enquanto isso, os Demonitas, conhecidos pela sua aparência ameaçadora, meio reptiliana, também possuíam habilidades sobre-humanas, incluindo a capacidade de possuir corpos humanos e exercer controle mental sobre eles. Então os Wildcats, que são na sua maioria querubim ou mestiços, se formam com o objetivo de derrotar os seus rivais intergalácticos, que viviam entre os humanos e que ameaçavam o destino do planeta Terra, se passando até por entidades poderosas no nosso mundo. Wildcats é um dos maiores sucessos da Wildstorm. Recebeu até um desenho nos anos 90, bonecos e jogos. E tem personagens que ficaram bastante conhecidos pelos leitores da DC, porque foram até que bastante usados na era dos Novos 52, com destaque para Cole Cash, o Bandoleiro. O próximo da lista é a segunda parte do nome da própria empresa. Outro grupo de super-heróis, os Stormwatch. É também um grupo de super-heróis, mas é apoiado pela ONU, pelas Nações Unidas, sendo a sua unidade de intervenção em crises. O grupo era comandado pelo Homem do Tempo, o Weatherman One, e foi uma equipe com muitos integrantes, mais de 15 pelo menos, com destaque para alguns como os originais, Diva, Fuji, Hellstrike, Fahrenheit e Invernal. Foi com essas duas criações que Jim Lee consolidou a sua empresa, a Wildstorm. Mas o Stormwatch não recebeu tanto retorno do público no começo. Era só um supergrupo que lidava com ameaças do mesmo universo dos Wildcats, ameaças principalmente demonitas e outros alienígenas. Mas logo o roteirista Warren Ellis assumiu o quadrinho, e aí veio a revolução. Usando temas mais polêmicos e políticos, separando também a mega equipe em 3 outras menores. A Stormwatch Prime, sendo a principal, a equipe Stormwatch Red, usada mais para missões especiais, e a equipe Stormwatch Black, uma equipe que atuava em missões secretas, ou até proibidas e mais violentas. E foi a partir dessa terceira que surgiu uma outra criação bastante comentada atualmente, inclusive. Jim Lee criou um filho e Warren Ellis o corrompeu, porque o Stormwatch teve que acabar para a próxima equipe surgir, e essa é The Authority. The Authority, ou a Autoridade, é uma equipe de super seres dedicada a cumprir as suas missões utilizando todos os meios necessários, não se importando muito com as consequências dos seus métodos.
O grupo original era composto por Jenny Sparks, conhecida também como o Espírito do Século XX, que depois foi substituída pela sua filha Jenny Quantum. A equipe era composta também por Swift, com a sua capacidade de voo aprimorada, quase uma mulher pássaro. Jack Hawksmoor, que tinha uma certa conexão psíquica com as cidades, além do Cavaleiro das Sombras Meia-Noite e do Deus Sol Apolo, que são um dos casais mais conhecidos e carismáticos dos quadrinhos. Depois com a adição do místico Doutor e da cientista cibernética a Engenheira. Esses personagens, na verdade, são criação de Warren Ellis nas suas histórias para Stormwatch, principalmente para o Stormwatch Black. E com o fim dessa equipe, surgiu a Autoridade em 1999. E pelo seu tom mais violento e sem muitas amarras, eles se tornaram uma das equipes de, talvez, anti-heróis mais famosas da Wildstorm, e que agora está ganhando muito destaque na DC, até mesmo fora dos quadrinhos. O próximo da lista é um grupo militar de operações secretas que trabalhava para o governo dos Estados Unidos, respondendo à agência International Operations, comandados por Miles Craven. Esse é o Time 7. Esse é o chamado Time 7 porque vem de uma linhagem desde o Time 0, que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o Time 7 tem uma peculiaridade. Durante uma missão quase suicida, o Time 7 foi exposto intencionalmente por Miles Craven a uma substância química experimental chamada Gen Factor, ou Fator Gene, que desencadeou uma série de superpoderes neles, mas também teve efeitos na sua saúde mental. Alguns dos integrantes mais conhecidos do grupo são Backlash, Deathblow e até mesmo o Bandoleiro. O Time 7 foi criado por Chuck Dixon e Aaron Weisenfeld em 1994, mas a partir dele vieram pelo menos duas outras derivações. Uma delas foi criada até antes, em 1992, por Whilce Portacio e Brandon Choi, mas só ganhou um desenvolvimento mesmo em 1994. Esse é o Wetworks. Wetworks é uma equipe dos sobreviventes do Time 7, porque no final das contas, o seu comandante Miles Craven era o seu grande inimigo e os mandava para essas missões suicidas. E numa delas, a equipe foi exposta a experimentos biológicos. Eram simbiontes. Assim, Bufão, Claymore, Madre Primal e Peregrina, liderados por Jackson Dane, criaram a Wetworks para lutar contra as tribos noturnas sobrenaturais, incluindo os criadores dos simbiontes, a Nação Vampira. Wetworks surgiu com uma prévia numa HQ dos Wildcats, mas só teve o desenvolvimento 2 anos depois, por uma fatalidade na família de Whilce Portacio. A morte da sua irmã o afetou e ele mesmo pediu desculpas ao público pelo atraso numa carta na primeira edição do quadrinho de Wetworks. De qualquer forma, quando o Time 7 foi exposto ao Fator Gene, eles foram a 12ª geração de tentativa de criar super soldados. E os filhos dos integrantes do Time 7 se tornaram a 13ª, ou seja, a Gen 13. Gen 13, ou Gen 13, é um quadrinho mais adolescente, porque trata exatamente sobre os filhos do antigo Time 7. Queda Livre, Fairchild, Grunge, Queimada e Granizo são usados como cobaias num programa do governo para liberar os seus genes ativos, onde a partir daí acabam despertando superpoderes dormentes. Criado por Jim Lee, Brandon Choi e J. Scott Campbell em 1993 e desenvolvidos em 1994, o Gen 13 foi um dos maiores sucessos da Wildstorm, principalmente para o seu público-alvo na época, os adolescentes. O Gen 13 era comandado também pela International Operations, particularmente por Ivana Bale. Mas se o Gen 13 era uma equipe adolescente de super-heróis, ela tinha outra equipe, não tão super-heróica assim. Era o DV-8.
Deviate é uma referência à palavra deviate, ou seja, desviar. Por isso eles também são conhecidos como os desviantes. Esse grupo também foi criado a partir de pessoas com o Gen Active, os genes infectados pelo fator gene de alguma forma. E aqui Ivana escolheu os indivíduos mais egoístas e egocêntricos que conseguiu encontrar para realizar missões secretas. A sua formação original incluía membros como Copycat, Evo, Freestyle, Frostbite, Powerhouse e Sublime. E depois eles foram transformados em agentes do governo, quando Ivana assumiu o comando da organização. O Deviate foi criado pelos mesmos criadores do Gen 13, Jim Lee, Brandon Choi e Scott Campbell, em 1995, mas foi basicamente entregue nas mãos, mais uma vez, de Warren Ellis, aqui com Humberto Ramos. E o último da lista não tem tanta ligação direta assim com todo esse emaranhado do universo Wildstorm, mas também surgiu nesse selo e corre por fora de todo esse universo. Criado por Warren Ellis com John Cassaday em 1998, temos Planetary. A Planetary se autodenomina como os arqueólogos do impossível. E é uma organização dedicada a desvendar mitos e segredos ocultos da história do mundo, desvendando até a veracidade de teorias da conspiração. A equipe é composta por 3 indivíduos com habilidades sobre-humanas. Jaquita Wagner, dotada de força, velocidade e semi-invulnerabilidade. O baterista é capaz de detectar e manipular fluxos de informação, como dados de computador e ondas de rádio, sendo o especialista em coleta de informações. E Elijah Snow é um gênio, expert em investigação, além de ter habilidades de criogenia e de ser virtualmente imortal. E eles entendem que esse é um mundo estranho e vão mantê-lo assim. A série de quadrinhos de Planetary começou em 1999 e terminou só 10 anos depois, mas não é uma série muito longa, ela só demorou muito para ser produzida. Mas agora, com tudo pronto e publicado, Planetary se mostra como uma das, se não a melhor criação em quadrinhos do selo Wildstorm. Claro que existem várias outras ótimas criações da Wildstorm. E claro que existem ótimas HQs dos selos derivados, como Prometheia da ABC ou Astro City da Omad Comics. Mas agora deixa você a sua HQ favorita da Wildstorm aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.